Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula semanal toda terça-feira aqui no meu Instagram, Stephanie Mídio. Para quem for chegando aí, por favor, me dê esse retorno em relação a áudio e vídeo, se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. Boa noite a todos. Independente se você está vendo essa aula agora aqui ao vivo ou pelo YouTube, que é onde vai ficar gravada, o tema de hoje que a gente vai falar é por que as suas modelagens sempre saem tortas. Então hoje a gente vai entender, vocês vão entender por que isso sempre acontece, por que vocês não estão conseguindo evoluir, melhorar os resultados, e eu vou também dar algumas orientações para vocês de como corrigir isso, de como melhorar as suas modelagens e ter melhores resultados, tá? Paula, Franci, sempre por aqui, tudo bem, Franci? Tudo certo, né? Tudo ótimo. Então, gente, o objetivo dessas lives, dessas aulas semanais, é que elas sejam mais breves, não quero fazer nada muito longo. Hoje é plena terça-feira, tem muita semana aí, né, ainda para ser trabalhada, então não quero fazer nada muito cansativo nem muito longo para ninguém. Desculpe. Nem muito longo para ninguém, tá? Então, eu vou passar o meu conteúdo aqui. Depois vocês reassistam lá pelo YouTube se quiserem pegar alguma informação mais específica. Isso daqui é uma aula, então é bom que vocês estejam com caderno e caneta aí para que vocês possam fazer as suas anotações e pegar todas as orientações que eu vou falar aqui para que vocês consigam, de fato, pegar tudo que eu falei aqui e depois aplicar, tá bom? Por que eu escolhi esse tema pra gente falar hoje, né? Sobre modelagem. Porque definitivamente é um tema que o pessoal tem muita dificuldade. A maioria das pessoas tem muita dificuldade. Tudo relacionado à manipulação, né? O pessoal tem muita dificuldade, seja modelagem, pré-modelagem, dobras. É um assunto realmente que é complicado, né? Então eu resolvi trazer esse tema hoje pra gente poder entender. Quando a gente fala de manipulação, qualquer coisa relacionada à manipulação, a gente entende que o que faz você melhorar é a prática, é a repetição daquele movimento, daquilo para que você consiga melhorá-lo. Entretanto, quando você não faz a repetição de forma correta, quando você não tem entendimento do que de fato você tem que fazer, você só fica sempre repetindo os mesmos erros. E aí, de fato, você não consegue melhorar os seus resultados. Então, o que acontece? Quando eu sei aquilo que eu estou fazendo, quando eu entendo o objetivo daquilo que eu estou fazendo, eu consigo repetir e corrigindo os meus erros e ir evoluindo. Agora, quando eu não entendo qual é o objetivo daquilo que eu estou fazendo, eu não consigo corrigir os meus erros e evoluir. Então, é importante que a gente entenda o objetivo daquilo que a gente está fazendo, é importante que você saiba, porque muitas vezes o que acontece? Você nem consegue, de fato, fazer aquilo. Então, eu sei que eu preciso fazer isso, e no momento eu ainda não consigo, mas você sabe aonde você tem que chegar. Quando você não sabe nem onde você tem que chegar, você não consegue se localizar, você não consegue fazer a repetição em busca daquele objetivo. Entende o que eu quero dizer? Então, por conta de tudo isso, a gente vai falar sobre modelagem hoje e eu vou te dar algumas orientações, tá? Dúvidas sobre modelagem, vocês podem mandar aqui nessa caixinha, aqui do ladinho, tá? Então, aqui do lado tem um ponto de interrogação. Uma caixinha de perguntas. Para que eu veja as dúvidas de vocês, é sempre melhor que vocês mandem por aqui, porque eu consigo depois ver com maior facilidade do que pelos comentários, tá bom? Vamos entrar então logo no nosso tema de hoje, modelagem? Então, a primeira coisa, vamos entender o que acontece. O que normalmente acontece, aonde vocês estão errando e quais são os maiores problemas. Então, assim, eu vou fazer o meu primeiro workshop presencial agora em dezembro, mas eu já fui em algumas aulas da Masterclass junto com a Alex. Então, eu já tive esse contato presencial com alunos e com a forma que as pessoas, de fato, fazem a modelagem. E eu consegui, com isso, perceber algumas coisas que sempre acontecem e que eu vejo que são as coisas que mais atrapalham o pessoal no momento de fazer a modelagem. Então, em primeiro lugar, das coisas que eu sempre vejo, eu diria que a principal coisa que mais atrapalha é a questão do nervosismo, da afobação, da impaciência nesse momento de manipulação.
Então, é normal que nesse momento de manipulação, principalmente quando a gente está aprendendo, quando a gente está começando, a gente fique muito inseguro, a gente fique muito nervoso, a gente queira fazer logo. Mas a afobação, ela atrapalha demais. Porque você fica tão afobado, tão elétrico, tão nervoso, que você não consegue prestar atenção naquilo que você está fazendo. E aí você, de fato, não consegue fazer as coisas de forma correta. Então, o que é a modelagem? A modelagem, ela é uma sequência de movimentos. Então, eu tenho lá uma modelagem e eu tenho passos que eu tenho que seguir para que eu consiga finalizar minha modelagem e ter ela lá bonitinho. Se eu tô muito nervoso, se eu tô muito afobado, se eu quero fazer tudo muito rápido para acabar logo e para ver se eu realmente consegui fazer, acaba que você pula etapas, acaba que você pula aqueles passos todos, daqueles movimentos menorzinhos que você tinha que fazer e você não consegue ter lá a modelagem certinha no final, no formato que você quer. Então, de primeiro problema, eu colocaria de fato aí a questão do nervosismo, da afobação, da impaciência para querer fazer logo, tá? A segunda coisa que eu mais vejo que atrapalha o pessoal é não ter clareza do que precisa ser feito. Então, como eu falei para vocês, a modelagem ela é uma sequência de movimentos. Eu tenho vários movimentos e eu tenho que cumprir cada um desses movimentos, eu tenho que fazer cada um desses movimentos para poder chegar na minha modelagem final, né? Para ter lá o formato certinho que eu quero. Quando eu não tenho clareza desses movimentos que precisam ser feitos, eu pulo eles e aí no final eu de fato não vou ter aquela modelagem que eu quero. Então, o segundo problema maior é você não saber exatamente quais são esses movimentos. Então, eu sei que eu tenho que... Por exemplo, eu tenho lá a modelagem Batar, né? Que é uma modelagem bem popular. Como é que é essa modelagem Batar? Primeiro eu fecho em cima, daí eu puxo, levo até o meio. Depois eu vou e fecho embaixo, depois eu puxo até o meio. Marquei o meio, trouxe a massa de cima para baixo e selei. Essa é a modelagem Batar. Eu já tenho todo esse passo a passo, todos esses movimentos gravados na minha cabeça. Eu já sei exatamente quais são os passos que eu tenho que seguir para chegar naquela modelagem final. Então, a maioria das pessoas não tem esses passinhos claros na cabeça. E aí é lógico que não consegue fazer a modelagem naquele formato que quer, porque não tem essa clareza de quais movimentos precisam ser feitos para conseguir chegar lá. Qual é o caminho que tem que percorrer. A terceira coisa que atrapalha mais o pessoal é não entender o objetivo da modelagem. Então, no mês passado, eu acho, eu dei uma consultoria e aí eu estava explicando para a pessoa a questão das dobras. Eu estava explicando qual era o movimento certo para fazer, o que tinha que se observar durante o movimento, e eu falei, olha, você tem que ver estrutura na sua massa, você tem que ver que a sua massa, ela tá ficando naquele formato que você quer, bonitinho e tal. E aí ela era uma pessoa que já tinha resultados legais, já tinha um passo a passo definido, bonitinho. Mas aí ela falou pra mim que não sabia disso. Tipo, ninguém tinha falado pra ela que o objetivo de você fazer uma dobra era dar estrutura à massa. Então ela sabia que ela tinha que fazer dobra, ela sabia que ela tinha que fazer mais ou menos umas 4 dobras, ela fazia as dobras, mas ela não sabia que ela precisava tensionar tanto assim a massa, para que ela ficasse naquele formato, para que ela tivesse estrutura. Então ela não conseguia fazer, era a única coisa, ela sabia fazer o movimento. Então a única coisa que ela precisava entender era qual objetivo ela tinha que cumprir. A partir do momento que ela entendeu qual objetivo ela tinha que cumprir, ela conseguiu fazer o movimento. Então, a terceira coisa que atrapalha demais o pessoal a conseguir ter uma modelagem legal é essa questão de não entender qual é o objetivo da modelagem. Qual o objetivo daquele movimento que você está fazendo, tá? E a gente vai entender sobre esses objetivos agora nessa aula, tá? Então, vamos entender. A gente entendeu, então, que são 3 pontos que atrapalham mais. O primeiro, afobação, impaciência, nervosismo. O segundo, não ter clareza do que se está fazendo ali naquele momento, então não saber quais movimentos precisam ser feitos, não ter o passo a passo, não ter a sequência clara na sua cabeça. E o terceiro problema é a questão de não entender o objetivo daquela etapa, ou seja, da modelagem em si. E isso se aplica a qualquer outra coisa que você esteja fazendo. Seja dobra, seja mistura, seja assamento. Você precisa entender o objetivo daquela etapa para que você consiga, de fato, cumprir aquele objetivo. Então, o que eu quero que você faça aí? Você anote
Qual é o seu maior problema? O seu maior problema nesse momento é que você está ficando muito nervoso? O seu maior problema nesse momento é que você não sabe quais são os passinhos menores, né? Quais são aqueles movimentos que você precisa fazer para chegar na modelagem final? Ou o seu problema é que você não entende qual é o objetivo da modelagem que você está fazendo? Você não entende o que a modelagem faz? O primeiro passo para que você consiga melhorar é você entender aonde está o problema, onde está a sua dificuldade. E aí eu quero que vocês anotem isso aí para que vocês consigam, a partir das coisas que eu vou falar aqui, resolver essas questões e já aplicar nos próximos testes de vocês. Não tem problema, você assiste depois gravado, tá? Vai ficar gravado lá no YouTube, então não tem problema, tá? Tá. Então, vamos partir então agora para a solução dessas coisas. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender para que vocês possam já caminhar para resolver esses problemas é o objetivo de uma modelagem. Então, o que é a modelagem? A modelagem, ela está na etapa de estruturação. Então, quando a gente tem uma massa, principalmente quando ela é mais hidratada, a gente tem ela mais mole, ela menos consistente. Por conta disso, a gente faz as dobras, a gente faz a pré-modelagem, a gente faz a modelagem, porque a gente quer dar estrutura a essa massa e a gente quer direcionar ela para um formato ali bonitinho, que é o formato que a gente quer que esse pão tenha no final. Então, a modelagem, ela faz parte da etapa de estruturação. Ou seja, o objetivo de uma modelagem é dar estrutura para a massa que você quer, para a massa que você tem, e direcionar ela para um certo formato. Pode ser o formato redondo, se for um pão redondo, pode ser o formato retangular, se for um pão retangular, pode ser o formato mais compridinho, se for uma baguete. Esse é o objetivo de uma modelagem e principalmente dar estrutura à massa. Então, quando você está fazendo uma modelagem, você tem que ver que a sua massa está tendo estrutura ali. Entendemos isso? Então, o primeiro objetivo é entender, a primeira questão que você vai ter que entender é o objetivo da modelagem. E o objetivo da modelagem é direcionar para um certo formato e dar estrutura. Como é que você dá estrutura a uma massa? Como é que você agrega estrutura a uma massa? Causando tensão. Então, porque quando a gente faz uma modelagem, a gente sempre faz aqueles movimentos de esticar e trazer. Porque no momento que você faz esse movimento de esticar e trazer, você está causando tensão, você está amarrando esse glúten. E se eu quero dar estrutura, eu preciso amarrar o glúten. Então, entende como as coisas vão se encaixando e fazem sentido? Então, primeiro eu entendo que a modelagem o objetivo dela é dar estrutura e direcionar para um certo formato, que é o formato que eu quero meu pão no final. Entendi isso? Entendendo isso, eu já sei que para dar estrutura à minha massa, eu preciso causar tensão. Como é que eu faço para causar tensão à minha massa? Eu tenho que fazer algumas amarrações. E para fazer essas amarrações na massa, eu preciso causar tensão. Esticando e puxando esse glúten. Da mesma forma que você faz para amarrar um tênis. Então, o seu tênis está lá com o cadastro meio solto. Quando você quer amarrar, deixar ele todo o tênis apertadinho no seu pé, o que você faz? Você estica, né? Você puxa e depois você faz uma amarração, não é? Então, você pode pensar da mesma forma, tá? Entendendo o objetivo da modelagem, entendendo como é que você faz isso, você vai entender o tipo de massa que você tem. Porque existem vários tipos de modelagem que precisam ser feitas, né? Existe a modelagem batá, existe a filão, existe a modelagem com costura, existe a modelagem sem costura, existe a modelagem para pão redondo, existe a modelagem para pão retangular. E cada modelagem, ela vai ter uma sequência de movimentos. Essa sequência de movimentos, ela vai ser adequada para um certo tipo de massa. Então, se eu tenho uma massa mais hidratada, eu vou precisar de mais movimentos que causem tensão. Ou seja, sabe aquelas modelagens que tem costura? Aquela clássica, que primeiro você faz uma fraldinha, depois você puxa para o meio, depois você traz, você faz várias costuras assim. Essa modelagem é melhor para um pão mais hidratado. Por quê? Porque você está fazendo muitos movimentos que causam tensão, você está amarrando muito esse glúten. Uma massa mais hidratada, ela precisa disso. Uma massa que é mais seca, não necessariamente ela vai precisar desses movimentos. A não ser que você não tenha feito as dobras e pré-modelagem de forma correta. Aí você vai ter que causar um pouquinho mais de tensão no momento da modelagem.
Mas na maioria das vezes, uma massa que é mais seca, que é mais consistente, ela não precisa de tantos movimentos que causem tensão. Ela não precisa de tantos movimentos que amarrem a massa. Então, o que acontece muitas vezes com o pessoal? Eu vejo uma modelagem ali na internet que eu acho super legal, que é bem bonita de se fazer, o pão fica legal no final, o formato, mas essa modelagem, ela não se encaixa para o tipo de massa que eu faço. Principalmente porque normalmente essas modelagens que a gente vê, esses pães que a gente vê, essas massas que a gente vê na internet, na maioria das vezes são massas um pouquinho mais hidratadas, desses Instagrams que são maiores, que são lá de fora, né? Na maioria das vezes são massas mais hidratadas. E aí, se você quer fazer uma modelagem que tenha tanta amarração assim, e você tem uma massa que é mais seca, você nem vai conseguir fazer essa modelagem, porque no momento que você esticar e puxar a sua massa várias vezes, a sua massa ela não tem ela não é tão maleável assim para que você consiga fazer todas essas amarrações, tá? Então o importante é você também adequar a modelagem que você tá fazendo ao tipo de massa que você tem. Então, se eu tenho uma massa um pouco mais seca, eu vou procurar uma modelagem que se encaixe para essa massa mais seca, que é uma modelagem que não tem tanta costura, que é uma modelagem que é com menos movimentos e movimentos que causem menos tensão, porque essa massa ela não precisa. Se eu for fazer uma modelagem cheia de costura, que amarra demais essa massa, eu vou acabar rasgando a minha massa. Aí o pessoal fala, rasguei minha massa no momento da modelagem, minha massa não está aguentando a modelagem. Provavelmente você está fazendo a modelagem incorreta. Você tem que fazer uma modelagem que se encaixe ao tipo de massa que você tem. Seja ela mais hidratada, seja ela menos hidratada. Entendemos isso? Então, o segundo ponto é esse. Primeiro ponto, entender o objetivo da modelagem. Já entendemos. Segundo ponto, entender o tipo de massa que você tem e adequar a sua modelagem a esse tipo de massa que você tem. Massas mais hidratadas pedem uma modelagem que tenha mais costura. O que são costuras? São essas amarrações, esse puxa, esse estica e puxa várias vezes. Isso é uma costura, isso é uma amarração. Então, uma massa mais hidratada, ela precisa disso. Uma massa menos hidratada, ela não precisa disso. E se você quiser fazer uma modelagem muito apertada para uma massa mais seca, vai dar problema, você não vai conseguir, a sua massa vai se rasgar. Então, entendemos esse ponto, tá? Terceiro ponto que você vai ter que ver. Quarto, eu já falei isso, tá? Entendeu a massa que você tem, adequou a sua modelagem, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, decorar o passo a passo daquela modelagem que você está fazendo. Então, eu via muito isso na Masterclass junto com o Alex. O que acontece? Eu falei pra vocês que toda modelagem é uma sequência de movimentos. Eu puxo pra cá, eu puxo pra lá, eu amarro daqui, eu amarro dali, eu puxo pra cima, eu puxo pra baixo, depois eu selo. Se você não sabe quais são os movimentos dessa modelagem, você não vai conseguir fazer aquela modelagem da forma correta. Então, antes de começar a sua modelagem, você vai parar. Você vai ver quais são os movimentos exatos daquela modelagem e você vai decorar esses movimentos. Você já tem que ter isso na sua cabeça, porque senão você não vai conseguir fazer. Você vai puxar uma coisa errada, aí a sua modelagem não vai ficar no formato que você quer. Então, tenha esse passo a passo, esses movimentos, essa sequência de movimentos de uma modelagem, da modelagem que você quer fazer, na sua cabeça. Então, se você está começando, se você está com muita dificuldade com isso, o que você vai fazer? Você vai anotar. Então, para tal pão eu faço tal modelagem e eu vou anotar a sequência de movimentos que eu tenho dessa modelagem. Então, primeiro eu amarro em cima, depois eu amarro embaixo, depois eu puxo para o meio, depois eu marco o meio. Você vai definir na sua cabeça e ter claro na sua cabeça quais são esses movimentos, qual é esse passo a passo que você tem que fazer para que você consiga a sua modelagem no final, tá? Segunda coisa, segunda não, né? 1, 2, 3, tô na quinta coisa. Faça tudo com calma. Quando a gente vê modelagem na internet, quando a gente vê modelagem, eu tô com uma moto aqui passando na rua que tá um horror, né? Mas vamos embora. Quando você faz quando você vê modelagem na internet, quando você vê outras pessoas fazendo modelagem, o pessoal faz modelagem rápido. Você fazer a modelagem mais rápida tem as suas vantagens, porque você acaba que a massa gruda menos na mão, você consegue fazer, se você souber fazer da forma correta, os movimentos ficam até mais certos. Então, é legal que você faça um movimento um pouquinho mais rápido.
Mas, definitivamente, se você está começando, se você ainda não está conseguindo fazer de forma correta, o que você precisa fazer é fazer tudo com calma, para que você tenha certeza que você está fazendo de forma correta aquele movimento. Então, tá, comecei aqui na minha massa. O que eu tenho que fazer em primeiro lugar? No primeiro lugar, eu tenho que espalhar a minha massa. Então, o pessoal fala muito sobre degasar a massa. Pode degasar a massa, não pode degasar a massa. O que é degasar a massa? Tirar o ar da massa. Você pode tirar o ar da massa, não precisa ser muito, não pode ser muito, mas você pode tirar um pouquinho o ar da massa se for com o objetivo de espalhar essa massa. Porque quando você tem ali uma pré-modelagem, seja a pré-modelagem redonda ou a pré-modelagem no formato filão, você tem um acúmulo de massa no centro ali. Quando você for fazer a sua modelagem final, você precisa primeiro espalhar essa massa para que você consiga de fato fazer todos os movimentos. Entendeu? Então, primeira coisa, você vai ter que fazer isso com calma. Se você está muito afobado, você não vai fazer isso, você já vai começar a sua modelagem, então faz tudo com calma. Primeiro você vira ali a sua modelagem na mesa, você espalha essa massa, você não deixa acúmulo de massa. Eu vejo muita gente fazendo isso, deixando a massa muito acumulada no meio, depois você tem um pão boludo, sabe? Aquele pão que tá tudo com a massa acumulada em um local. Então você tem que nivelar a sua massa para que toda a área ali fica no mesmo volume de massa, no mesmo nível de massa, e aí sim você começa a fazer a sua modelagem. E aí como é que você vai fazer isso? Primeira coisa que eu sei, vou dar o exemplo da modelagem Batar, tá? Que eu gosto de chamar de modelagem meio termo. Você espalha essa massa no formato mais oval, e a primeira coisa que você vai fazer é dar uma dobradinha em cima, fazer uma amarração em cima. No momento que você fizer essa amarração em cima, o que você vai observar? Eu fiz a amarração de forma correta? Eu realmente tensionei essa massa? Como é que tá a minha massa nesse momento? Ela tá torta? Se ela já estiver torta naquele momento, o que você vai ter que fazer é corrigir isso logo ali naquele momento. Então, o que acontece muitas vezes? Isso se tratando de dobras, isso se tratando de modelagem, isso se tratando de qualquer coisa. Você faz tudo na afobação e você só para ver se você fez de forma correta no final. Se eu falo para você que é uma sequência de movimentos, isso quer dizer que você tem vários momentos que você pode corrigir aquilo. Então, se eu vejo que a minha modelagem ela tá ficando meio torta, eu vou parar, eu não vou terminar a minha modelagem. Eu vou parar e vou ver, tá, o que eu fiz aqui que não tá legal? Como é que eu posso corrigir isso? Muitas vezes você não vai conseguir voltar a massa para o formato inicial que ela estava. É bem difícil que você consiga fazer isso. Mas você pode, talvez, puxar um pouquinho mais de um lado do que do outro para que fique mais nivelado. Você pode ir acertando isso aos poucos. Então, tenha calma no momento que você estiver fazendo. Faça tudo com calma, com tranquilidade e sempre esteja verificando que os seus movimentos estão sendo feitos de forma correta. Então, você já decorou lá o passo a passo que você tem que fazer, né? Você já sabe quais são os movimentos que você precisa fazer para chegar naquela modelagem final. Agora que você já sabe isso, você vai se certificar a cada movimento que você fez ele de forma correta. Entende? Comecei a minha massa, espalhei ela no formato oval, no formato quadrado, independente do formato que eu queira. Tá, fiz isso. Primeiro passo, verifiquei. Tá bem espalhada? Tem acúmulo de massa em algum local ou tá tudo bem espalhadinho? Tá, qual é o segundo passo? Fechar em cima ou fechar embaixo. Independente de qual seja o passo. Vou lá e fecho. Tá, fechei. Tá correto? Tá torto? Tá com acúmulo de massa em algum local? Se tiver, você dá uma espalhada, você corrige. Se você puxou muito de um lado, puxou menos de outro. Tá, então se eu fiz isso e eu quero um certo formato no final, eu sei que eu tenho que puxar mais de um lado do que do outro para que agora fique certo e no final eu tenha a modelagem da forma como eu quero. Entende o raciocínio? Então, decorei o passo a passo, vou começar na minha massa, vou fazer tudo com calma e vou me certificar a cada movimento de que eu estou fazendo daquele passo a passo de forma correta. Vou fazer tudo com calma e sempre verificando os movimentos que eu quero fazer, tá? Uma das coisas que eu vejo que atrapalha muito é esse negócio do acúmulo de massa. Então, gente, não tenha medo de manipular a massa de vocês. Não é para manipular de forma excessiva, mas a massa, ela precisa ser espalhada. Você precisa dar uma esticada na massa antes de começar a sua modelagem. Você não pode deixar a sua massa toda acumulada. Então, eu acabei de fazer a pré-modelagem, ela ficou ali descansando, virei ela na mesa e já comecei o movimento ali. Não!
calma. Espalha a sua massa, não deixa um acúmulo de massa em local nenhum, deixa tudo niveladinho, mais baixinho. Cuidado para não degazar demais, mas não precisa não tirar nada de ar. Tudo bem sair um pouquinho de ar, porque vai entrar um pouquinho mais de ar também, e isso vai ajudar na modelagem, isso vai ajudar na fermentação também da sua massa, tá bom? Então, as principais coisas são essas. Primeiro, entendi qual o objetivo da minha modelagem. O objetivo da modelagem é causar tensão à massa, né? Então, eu tenho que dar estrutura à minha massa. Se eu tô vendo que no meu passo a passo que eu tô fazendo ali dos movimentos que eu quero, que uma modelagem precisa, né? Eu não tô causando tensão, isso quer dizer que eu tô fazendo de forma incorreta. Eu vou precisar puxar mais, vou precisar amarrar mais, ou vou ter que fazer um outro tipo de modelagem. Uma modelagem que aperte mais essa massa. Então, se eu sei que o objetivo da minha modelagem é dar estrutura, é causar tensão, o que eu vou fazer é observar se a cada movimento que eu estou fazendo, eu estou cumprindo essa função da modelagem, que é dar estrutura e causar tensão, tá? Segunda coisa que eu vou olhar, entender o tipo de massa que eu tenho. E terceira coisa, adequar a modelagem que eu tenho ao tipo de massa. Então, se eu tenho uma massa mais seca, eu vou ter que fazer movimentos mais tranquilos, né? Movimentos que não amarrem tanto essa massa. Até porque se eu quiser fazer movimentos que causem muita tensão a essa massa, que amarrem muito essa massa, eu vou acabar rasgando, eu não vou conseguir fazer todos os movimentos que precisam ser feitos e no final não vai dar certo. Então, eu vou entender o tipo de massa que eu tenho e eu vou adequar a modelagem ao tipo de massa que eu tenho, tá? Depois, eu vou decorar o passo a passo dessa modelagem. Então, eu sei que primeiro eu espalho, segundo eu amarro em cima, depois eu amarro embaixo, depois eu puxo para a esquerda, direita, depois eu fecho. Você vai decorar o passo a passo dessa modelagem, cada movimento que precisa ser feito. Você vai fazer tudo com calma e durante toda a sua modelagem, durante cada passo que você está fazendo, você vai verificar que você realmente está fazendo aquele passo de forma correta. Então, fiz o primeiro passo, vou ver, tá torto. Eu estou causando tensão, a minha massa está ficando estruturada, a minha modelagem ela está se encaminhando para o formato final que eu quero. Você não precisa esperar a modelagem acabar, você não precisa esperar finalizar a modelagem para que você veja se aquela modelagem foi feita de forma correta ou não. É o tipo de coisa que você consegue corrigir no meio da modelagem, porque se é um conjunto de passos, ainda tem vários passos que você vai fazer até chegar no momento final. E durante esses passos você vai conseguir corrigir, puxar um pouquinho mais para o lado, fazer alguma coisa para que essa modelagem ela vá para o formato que você quer, tá? Então, fazendo isso, esse tipo de coisa, você vai conseguir no final ter um bom resultado. E aí, o que você vai fazer com o tempo é repetir. Só que agora você vai repetir fazendo de forma correta. Você vai repetir com os movimentos corretos e já tendo o entendimento de qual movimento que você tem que fazer. Então, eu falei para vocês que a repetição, ela precisa ser bem direcionada. Você não pode simplesmente repetir sempre o mesmo erro. Se você já tem na sua cabeça, claro, que é esse tipo de movimento que você tem que fazer e dessa forma, por mais que ainda você não consiga fazer daquela forma, nessas repetições, nessa prática repetida, você vai estar sempre se esforçando para chegar naquele movimento, naquela forma de fazer, causando aquele tipo de tensão. Entendem isso? Então, se você não sabe disso, você não consegue fazer a prática de forma correta, tá? E aí você não consegue melhorar os seus resultados. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Tá? Então, gente, fiz uma leve revisão dos principais pontos que vocês têm que observar. Para quem tá aí, me diga se tem alguma dúvida em relação a alguma coisa, em relação à modelagem, se ficou tudo claro. Como é que estão aí para vocês? Se vocês conseguiram entender bem exatamente o que vocês têm que fazer. Caso, boa noite. Tudo bem? Chegou agora. Para quem chegou agora, para quem chegou no final e não conseguiu assistir o começo da live, basta, assim que finalizar aqui, ir lá no YouTube que vai estar salva lá essa live, tá? Então, não precisa ficar desesperado que vai estar salva e vai ficar lá no YouTube, tá? Chegou atrasado, não tem problema, você vê lá depois, tá? Então, gente,
Tá, assim que finalizar aqui eu vou colocar lá, tá? Ficou tudo claro, ficou tudo certo. Entendi bem, o meu problema era a modelagem. Exatamente isso que você vai fazer. A partir de agora você vai ter mais calma no momento que vai ficar salvo lá no YouTube, não tem problema. Para quem não conseguiu pegar, assiste lá no começo. Eu vou deixar salva lá. Assim que finalizar aqui, eu vou deixar salva lá, tá? Então, gente, não tem mistério, mas vocês precisam fazer essas coisas que eu falei. Precisam decorar os passo a passo, precisa entender o objetivo daquilo que vocês estão fazendo e adequar o tipo de modelagem que você tem ao tipo de massa que você tem, tá? Dependendo do tipo de massa que você tem, você adequa essa modelagem, decorando os movimentos, fazendo tudo com calma e vendo se realmente está indo para o formato que você quer, você com o tempo vai conseguir melhorar e vai conseguir ter bons resultados, tá? Então, como eu falei, essa live vai ficar salva lá no YouTube, tá? Assim que finalizar, eu vou colocar lá e vou colocar o link tá na minha bio e vou também colocar o link lá nos stories para quem quiser assistir. É só ir lá nos stories e olhar que vai conseguir ver, tá, gente? Então, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender bem as coisas. Espero que tenham feito anotações sobre isso. E espero vocês numa próxima aula na semana que vem, toda terça-feira aqui às 7 horas da noite, tá bom? Um grande beijo. Vou deixar lá a salva para vocês.